Seja bem-vindo! O seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana! Eu sou a professora Juliana. Nós, você e eu, somos o podcast Falar Português Brasileiro. Continuando sobre o tema da Copa do Mundo, no episódio de hoje você vai aprender sobre as mascotes da Copa do Mundo. Vamos trazer para esse tema um pouco de graciosidade para o mundo do futebol e um convite para você recordar sobre as mascotes que brilharam nas outras edições. Este episódio segue a sugestão de um ouvinte. Obrigada pela contribuição. Primeiro, quero dizer a vocês que a palavra mascote é uma palavra feminina que serve aos dois gêneros. Farei a descrição de cada uma delas. Considero importante dizer que o texto desse episódio foi publicado na página ge.globo.com com algumas adaptações minhas, porque estava cheio de erro, e esse texto foi publicado no dia 17 de agosto de 2022. O link está aqui na descrição do episódio e no material lá no e-book. Vamos voltar para o ano de 1966, uma viagem no tempo junto com Willy, o símbolo típico do Reino Unido. O leão, que foi mascote da Copa daquele ano, sediada na Inglaterra. O simpático leão vestia um uniforme de futebol com a camisa estampando a bandeira britânica e as palavras World Cup 66 no centro. O leãozinho foi um dos primeiros mascotes utilizados em eventos esportivos, inaugurando a tradição que também gera lucros com publicidade e propaganda. Após 4 anos, em 1970, no México, foi escolhida uma figura humana para ser a mascote da edição, Juanito Maravilha. A mascote era um menininho que vestia um uniforme com as cores da seleção mexicana e usava um sombrero, chapéu popularmente conhecido no país, com México 70 escrito. O nome, diminutivo de Juan, foi escolhido por ser bastante comum no México e por ter sido a primeira Copa mundialmente televisionada. Juanito caiu nas graças do público. E se não estou enganada, foi nessa Copa que Pelé ficou conhecido mundialmente. Quando a Alemanha sediou a Copa do Mundo em 1974, o país ainda se encontrava dividido entre oriental e ocidental, mas participaram juntas da competição. Para representar a união e a amizade entre os territórios, 2 simpáticos garotinhos uniformizados, chamados Tip e Tap. Um deles tinha a inicial WM, Copa do Mundo em alemão, e o outro o número 74. Na minha opinião, essas mascotes foram bem representativas em relação à situação política da época. O ano era 1978, América do Sul, país Argentina, e a mascote escolhida foi um garotinho, o Gauchito, ou em português, Gauchito. O nome é uma referência ao termo gaúcho, como são chamados os homens que vivem no campo em países latino-americanos. E sim, tem tudo a ver com os gaúchos brasileiros. Foi o termo que originou a denominação dos nascidos no Rio Grande do Sul. Assim como os nossos gaúchos, a mascote usava um chapéu, um lenço amarrado no pescoço e um facão na mão. Tudo isso exibindo uma roupa e uma bola de futebol nas cores da Argentina. Em 1982, a Espanha inovou ao escolher uma fruta, a laranja, como mascote da edição disputada no país. O nome
Naranjito é o diminutivo de naranja, como a fruta chamada em espanhol. Assim como os outros mascotes, o Naranjito aparece segurando uma bola de futebol e vestindo o uniforme das cores do país que ele representa. Já em 1986, novamente no México, e para continuar representando a cultura local, a mascote escolhida foi a pimenta chili jalapeño. Seu nome vem de uma abreviação da palavra picante. Pic aparece também como sombreiro e com um uniforme vermelho e branco, que junto com a sua cor verde formam a bandeira mexicana. A Itália e o design moderno. Copa de 1990. Sem dúvida, para a composição da mascote, esse detalhe, design moderno, não poderia faltar. O Tial, boneco eleito, a mascote da Copa da Itália, com a cabeça de bola de futebol e o corpo feito por peças semelhantes às peças de Lego nas cores da bandeira. A personagem rompeu o padrão fofinho dos antecessores. O nome veio da expressão em italiano que significa oi e tchau. Já em 1994, a edição nos Estados Unidos implantou um cachorrinho como mascote. Foi adotado como Striker, artilheiro em inglês. Para o animalzinho sorridente, vestido com as cores da bandeira estadunidense, Strike tinha USA 94 escrito no peito e tinha uma bola de futebol. Apesar da carinha simpática, os souvenirs da mascote não agradaram tanto as crianças, ficando encalhados nas lojas. Em 1998, um dos símbolos mais marcantes da França foi selecionado para representar o país no Mundial de 98, o Galo Footix, uma mistura de futebol e Asterix, o famoso personagem dos quadrinhos. Foi o vencedor de um concurso da Federação Francesa de Futebol. Ele tem a cabeça vermelha e o corpo azul e carrega uma bola nas mãos. Em 2019, a França sediou a Copa do Mundo Feminina e a pintinha Eti, filha de Footix, foi a mascote. As mascotes também procriam. Interessante, né? Bom, Copa do Mundo de 2002 foi a primeira a ser sediada em 2 países, Coreia do Sul e Japão. Na hora de escolher a mascote, a inovação também comandou. Foram escolhidos 3 personagens alienígenas para simbolizar a tecnologia das sedes. Cada criatura tinha uma cor entre amarelo, roxo e azul, Cas, Ato e Nick, o que gerou críticas por não terem referências aos países. Indo na direção oposta, a Alemanha, na Copa de 2006, escolheu um bicho de pelúcia como mascote da Copa. O leão, apelidado por Goleo, por ser a junção de gol e leo, leão em latim. Era acompanhado de uma bola falante, a pili, um jeito informal de falar bola de futebol em alemão. A Copa do Mundo de 2010 chegou na África do Sul e o leopardo Zakuni foi a mascote da vez. Os cabelos verdes e o corpo amarelo. O bichinho faz menção ao uniforme do país, mas também é um disfarce para se esconder no gramado, como justificou seu criador. A escolha do nome veio da união do termo Za, que significa África do Sul, em um dos idiomas locais, e Kumi, que tem o significado de 10, ano da competição. Zakumi simboliza a ainda recente democracia sul-africana após o apartheid. E por isso, por mais que tenha sido lançada em 2008, a mascote nasceu em 16 de junho de 1994, quando o regime democrático foi instaurado. A Copa do Mundo de 2014 aconteceu no Brasil e o Tatu Bola foi eleito por votação popular. A mascote, por ser um animal típico da fauna brasileira e ameaçado de extinção. O simpático bichinho colorido com verde, amarelo e azul veste uma camisa branca com
com o Brasil 2014 escrito. Seu nome significa junção de futebol e ecologia. Ele era bonitinho, mas em 2016 a mascote oficial da seleção brasileira foi escolhida. Aguarde os próximos episódios. Na edição da Rússia, em 2018, o lobo Zabivaka foi escolhido mascote, também por votação popular. Na cultura russa, o lobo representa um importante predador e entre as espécies mais relevantes está o lobo cinzento, ameaçada de extinção. Zabivaka é um termo russo que significa aquele que marca o gol. O bichinho aparece com uma camisa azul e branca e short vermelho, cores da bandeira da Rússia. Para a Copa do Mundo de 2022 do Catar, o escolhido foi o laeb, um lenço de cabeça característico da cultura árabe. Em cada edição, a mascote escolhida representa, de alguma forma, as características do país sede. Particularmente, eu gostei muito da mascote da Copa do Mundo de 2022. Achei muito representativa. E este episódio foi para ativar as nossas memórias com as mascotes das Copas anteriores. Também para aprendermos sobre as características de cada uma delas, de forma que possamos ampliar o nosso vocabulário. E eu sou a professora Juliana. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Obrigada pela sua atenção. Vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau! Este episódio foi editado por Ricardo Gomes, do canal Biologia in Situ.